Doutor Milton Andrade, como é que vai, senhor? Deixa eu ajeitar minha câmera aqui. Beleza. E aí, Beleza, tudo certo? Carlos Alberto Júlio, rapaz, tudo em paz, amigo. Que prazer, né? Realmente fiquei muito honrado pela sua aquiescência ao nosso convite, né? Você é sempre muito distinto, legal. Você acha que eu ia recusar um convite seu, Milton? Eu sei Tem chance. da sua exiguidade de tempo. Eu sei que o amigo realmente como eu disse, nós tivemos esta semana foi uma semana de live cultural. Nós começamos na segunda-feira com uma professora de cello. Ela foi professora da nossa filha mais nova de violoncelo. Hoje ela está fazendo doutorado em Aveiro, Portugal. Aveiro é lindo. Aveiro, e depois nós tivemos uma participação nesta semana também no nosso perfil no Instagram com o professor Paulo Roberto, é um amigo assim muito especial, ele inclusive eu já vi que ele é best-seller em redação fácil na Amazon, e hoje a gente termina a semana na sexta-feira com o professor Carlos Alberto Júlio, né? Até eu disse na quarta-feira que eu chamo pelo nome dele, o nome inteiro, Carlos Alberto Júlio. Você é um dos poucos, porque você sabe que o pessoal ou me chama de Júlio, ou depois, com essa coisa na CBN do Nonato falar, o Carlos Júlio está conosco, então tem muita gente também que me chama de Carlos Júlio. Mas eu costumo dizer o seguinte, ô Milton, tenho 3 nomes próprios, não sei se eu não tenho sobrenome ou se eu sou próprio do começo ao fim, né? Então é o seguinte, pô, pode escolher, tem. Você sabe que uma vez teve uma história interessante assim, né? Eu fiz um circuito de palestras com o presidente Fernando Henrique Cardoso, né? A SAP nos contratou já faz muito tempo isso. Ele tinha acabado de sair da presidência e tal. E a gente foi fazer, sei lá, umas 4, 5 palestras aí. E aí eu estava lá no camarim com ele e tal, né? E claro, tietando, porque eu tenho uma profunda admiração por ele. E um dia ele pegou e falou assim para mim, então, porque viu o Carlos, que é Júlio, pô, você sabe que eu sempre tenho dificuldade, como é que eu te chamo? Falei, presidente, estou lhe dando 3 opções, o senhor ainda está com dificuldade? Aí ele falou, eu entendi a brincadeira, por causa do PSDB, que fala que fica sempre em cima do muro, né? Ele falou, eu entendi, hein? Olha, nós iniciamos a nossa live assim de forma muito informal, porque eu tive a graça de conhecer o digno professor Carlos Alberto Júlio na HSM Management, e isso em São Paulo. Nós tivemos a oportunidade de participar de várias edições da HSM Management. Verdade. E o professor Carlos Júlio, assim, uma pessoa que me chamou muito a atenção, e tivemos também a oportunidade de convidá-lo para ele estar em Fortaleza em uma convenção de vendas da M. Dias Branco. Depois eu acho Verdade. que tivemos também no Rio de Janeiro, em um distribuidor da M. Dias Branco, na Arouca, eu acho que foi até lá foi um condomínio lá no Rio de Janeiro. E, enfim, criou-se assim esse vínculo, né, não só pela excelência em tudo que ele faz, porque eu me lembro que uma das primeiras edições da HSM, aquilo me marcou muito e eu queria saber quem era que estava por trás. Então, eu estava caçando aqui, eu tenho assim indeléveis lembranças realmente das suas brilhantes participações na HSM Management, e uma das que mais me marcou foi quando você esteve jantando na casa do Peter Drucker. E você assim compartilhou detalhes, né, vamos dizer, do seu privilégio, né, eu acho, da sua honra de estar sendo acolhido, né, de estar sendo anfitrionado na casa do Peter Drucker, onde eu também tive a graça de conhecê-lo através da HSM Management, né? Então, assim, o Carlos Alberto Júlio, eu não vou ler o currículo dele inteiro, que está aqui na página dele, carlosjulio.com.br, tá? Mas, assim, o que me chama mais atenção, a vida dele, a história dele,
é a excelência em tudo que faz. O Carlos Júlio, assim, ele tem uma demonstração de resiliência que me inspira muito. Opa! Não é? E isso nesse mundo de pandemia, não é, vamos dizer, serve para a gente ter assim como referência para a gente prosseguir a nossa caminhada, não é, enfrentando todas as adversidades da vida, mas realmente com foco, né, vamos dizer, para a gente ter sempre o foco na frente, né, e a gente não ficar para trás. E aproveitando o Peter Drucker, que eu sei que ele gosta muito do Peter Drucker, e eu, por ser administrador de empresas também, eu estava aqui vendo uma máxima do Peter, que diz assim, como gerente, você é pago para estar desconfortável. Se você está confortável, é um sinal seguro que você está fazendo as coisas erradas. É. Eu tenho quem sou eu, né, para acrescentar alguma coisa na fala do professor Drucker. Isso não existe, mas eu eu tenho uma experiência que tem um pouco a ver com essa fala dele, porque não sei se você sabe, mas há 3 anos ou há 4 anos eu migrei para a nova economia, né? E presunçosamente fui montar uma escola para formar os profissionais da nova economia. Por que eu digo presunçosamente? Porque eu sou um cara da economia tradicional, chamada velha economia. Eu trabalhei em indústria têxtil, eu trabalhei em indústria alimentícia, trabalhei em indústria fotográfica, né, na minha querida Polaroid lá atrás e tal. Então, quer dizer, imagina o que eu entendia de tecnologia. E aí, para poder montar a escola, você imagina o seguinte, montar os currículos, etc. e tal. O maior desafio é foram professores, porque se eu tiver que montar hoje uma ementa para qualquer escola de negócios do Brasil, eu monto já com os nomes dos professores, se você quiser. Tanto que eu fui, durante 5 anos, o presidente do conselho de professores do IBMEC, né? Deixei agora há um mês. E, então, é diferente. Então, porque aí o que acontece? Eu montava o currículo, assim, bom, tá bom, então eu vou montar um programa de UX. Quem é que dá aula de UX? O que tem dentro de um curso de UX? Data Science. Onde eu vou arrumar professor de Data Science, de Analytics? Onde eu vou arrumar professor para desenvolvedor web, desenvolvedor mobile, coisas desse tipo. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que ver quem sabia fazer, mais ou menos um tom assim, ensina quem faz. Deixa eu ver quem sabe fazer. E uma coisa que eu acho que eu consigo fazer é ensinar quem faz a dar aula. Então, só para você ter uma ideia, eu pessoalmente entrevistei talvez uns 500 candidatos para selecionar uns 100 e com isso começamos a escola com 62 professores. Agora, olha que interessante. Desses professores, eu tinha professor que ainda não tinha 18 anos. Completou 18 anos lá na escola. Só que eu tinha professor de 18 anos e aluno de 60. E isso é o contrário dos meus 40 anos de sala de aula, onde eu sou o 60 e o aluno é que tem 18. Mas aí montamos a escola, tivemos um sucesso muito grande, tanto que agora, mesmo com a pandemia, o online, as turmas estão todas cheias, graças a Deus, está tudo certinho. E aí, quando eu tive que passar a chave, porque o acordo com meus sócios era montar a escola, chave em mãos, passar para um CEO, contratamos um CEO, passei para ele o bastão e falei, o que eu vou fazer agora? Aí eu falei, quer saber? Aí o meu amigo Ricardo Ruffo, lá na Austrália, ele tem aqui no Brasil a ECOS, Laboratório de Inovação, a Escola de Design Thinking. Falei, não entendo nada de Design Thinking. E inovação é um atributo muito importante para a nova economia, junto com o coding, né, junto com programação e tal, e até porque muita gente não percebe que inovação é um processo, né? Se o digital é uma cultura, se o digital é cultura, inovar não é ficar esperando ter uma ideia, cair a maçã lá do Newton na cabeça dele e achar que vai descobrir a teoria da relatividade. Não é assim que acontece, né? Inovação é processo. E um dos processos para você inovar ou resolver questões de problema. Cortou um pouquinho o seu áudio. Opa, voltou, Carlos Júlio. Voltou? Voltou. Tá. Voltou, Tá. beleza. Legal. Pausou novamente. Eu acho que ele está tentando aí se reconectar.
Mas beleza, voltou. Voltei? Voltou, Tá. beleza. Então, e aí quer dizer, a Design Thinking é uma das metodologias, talvez a mais usada no mundo, para você, não só para inovar, mas para resolver problemas, até mesmo estruturais e coisas desse tipo. Então, fiquei sócio lá da Ecos e fui trabalhar com Design Thinking. Muito bem. Em cima da tua frase do Drucker, o que aconteceu comigo? Porque aí vem meus amigos e falam, peraí, João, explica aí. Você estava na digital, agora design, mas o que significa? E eu começava a falar com alguma desenvoltura de quem, evidentemente, está há 40 anos em sala de aula. Então, os caras acham que eu entendo. Né? Eu começo a falar do digital, ou começo a falar de agile, ou começo a falar de design thinking, os caras acham que eu entendo. Mas tem uma coisa que é verdadeira mesmo nesse processo. Porque a pergunta dos meus amigos é, por que você vai se meter nisso? Você está em 5 conselhos, você tem tua coluna na CBN, você tem teus coachistas. E sabe por que eu faço isso? E você falou aí da resiliência e tudo mais. Tem um negócio interessante, Milton, que eu só descobri depois de velho. Mas que eu acho que para quem está nos assistindo pode ser um negócio interessante. Quando eu não estou entendendo, eu estou no lugar certo. É mais ou menos o que o Drucker falou. Se o cara está... Repete, por favor, Carlos Júlio. Quando eu não estou entendendo... Quando eu não estou entendendo, eu sei que eu estou no lugar certo. Porque se eu estou entendendo tudo, esgotou, não tem mais o que aprender. Então, quando eu me meti no ensino da nova economia, eu tive que aprender aquilo e até intensamente. Intensamente no sentido de rapidamente também. Né? Quando eu vou para a área de inovação, eu também tenho que entender. Olha, só para você ter uma ideia, nós fizemos aí uma sessão de Design Thinking com o meu pessoal lá da Locomotiva. Você sabe que eu sou sócio do Instituto Locomotiva de Pesquisa, né? E uma das coisas que eu penso talvez em fazer, quer dizer, eu estou buscando alguma coisa para quando passar a pandemia, para eu me mexer outra vez. Estou procurando alguma coisa. Então eu falei, puxa vida, por que não aqui na Locomotiva? Acontece que pesquisa em si, o nosso CEO lá, que é o Renato Meireles, ele é um craque. E aquilo ali é ele, né? É muito personal. Embora tenha uma equipe grande, é ele e tal. Então, o que a gente pode fazer? Então, nós temos uma sessão de Design Thinking. E a primeira coisa que saiu no primeiro, a gente faz... A dinâmica é uma coisa muito simples. A gente faz um workshop de divergência, os 4 sócios, né? E a gente diverge bastante, porque a gente tem... Um é neurocientista, outro é um empreendedor serial, outro é um gestor e o outro é um cara de pesquisa e comportamento do consumidor. Então, são 4 visões muito diferentes, que é bom. Então, a gente tem que divergir para depois convergir. No que você convergiu, você diverge de novo e converge, e aí você vai prototipar. É aquele triozinho que todo mundo que trabalha na nova economia sabe, mas não sei se sabe pôr em prática e praticar, né? Que é a empatia, a colaboração e a prototipação para ir mais rápido. Muito bem. O que saiu desse nosso primeiro workshop, umas 4, 5 horas que nós fizemos agora, quarta-feira? Né? Saiu o seguinte, que a gente tem um potencial imenso para ser uma coisa que a gente não sabia o que era. Então, nós batizamos de Venture Builders. O que é um Venture Builders? Um monte de pesquisa que a gente tem lá, sai sempre ideias de negócios. E tem gente que fala assim, puta, uma ideia vale uma fortuna. Valia. Hoje o que vale é a ideia executada. Nenhum fundo mais põe dinheiro porque você tem uma brilhante ideia. Ele põe dinheiro se você tiver uma brilhante ideia e falar, como é que você faz isso aí acontecer? Você tem as pessoas para fazer isso acontecer? Aí sim. E a gente percebeu que a gente tem essa competência lá de Venture Builders. O que é o Venture Builders? É pegar a ideia, plugar na ideia alguma startup que está por aí já trabalhando mais ou menos aquilo. Aí a gente vai ter as pesquisas, a gente vai ter o neurocientista que faz toda a parte de analytics, a gente vai ter um cara que conhece bem como usar a escalabilidade, porque é um cara que já fez muitos investimentos em muitas startups, e tem um cara que sabe gerir, que conhece governança, então desde o começo eu vou saber pegar aquela moçada e fazer eles trabalharem juntos, até porque essa última experiência da Digital House, vamos dizer assim, eu me habilitei para fazer isso de uma maneira mais rápida. Então, olha que interessante, quando eu não estou entendendo, eu estou no lugar certo. Então não adianta, por exemplo, agora, querer
e queimar meus próximos 10 anos em coisa que eu já fiz. Não adianta, né? Não Claro. vai acrescentar. Tudo bem, você pode falar assim, não, mas, pode acrescentar na tua conta bancária, talvez, né? Mas é o seguinte, não adianta eu ganhar um dinheiro agora que eu não vou gastar. Para mim é mais importante o impacto que eu vou gerar. Qual é o impacto social que eu vou gerar? Qual é o impacto que eu vou gerar na vida das pessoas? Como é que eu posso contribuir para um país que tem tantas carências, que precisa tanto como o nosso país? Então, esse tipo de coisa hoje me move mais do que me movia na época que você me conheceu da HSM, que eu já era um cara muito ligado em conteúdo, você sabe. Né? Demais. Sempre fui. Mas eu acho que agora tem coisas... tanto que eu percebo que hoje em dia as minhas palestras, as lives, aí toda hora que, né, a gente está fazendo, a semana que vem eu tenho 3, porque as convenções de vendas, as reuniões de planejamento, tudo viraram tudo online, né? Eles me dão um tema e praticamente eu não faço slide nenhum mais. Né? Antes eu levava 50 slides, né? E a gente vai trabalhando, inclusive. E isso também é uma experiência legal, porque isso, na verdade, é o MVP das palestras. Você pega um tema, põe, aí você ficou vendo a reação do público e em cima das perguntas você constrói. É isso que nós estamos falando, construir produto e serviço a partir da jornada do cliente, da perspectiva do cliente. Porque ele é que sabe o que ele quer, eu não sei o que ele quer. Claro, claro. Olha, o Carlos Júlio, ele é tão excelente nas coisas, engraçado que eu estava vendo aqui uma mensagem da Ana Rose no WhatsApp, né, dizendo, Milton, ele já está aguardando você entrar. Então, eu me lembro, Carlos Júlio, que nós tivemos uma experiência, nós tivemos um cliente a partir do Ceará para o Grupo Mateus, que hoje abriu a IPO. Tá? Então, assim, eu tive a oportunidade de conhecer o Wilson Mateus, que é o presidente da Grupo Mateus, e nós saímos do Ceará para fechar um negócio de 100 toneladas em balsas no Maranhão. Fomos para São Luís, depois para Imperatriz, pegamos um avião... Lá chama-se Mapito. Mapito, Já fiz palestra na Unibalsa. Foi mesmo, cara, que legal. Olha... Esse negócio de palestrante da Faria Lima não é comigo, não. Que legal, Carlos Júlio. Eu acabei de falar, né? Eu fiz 25 cidades do Mato Grosso, falei com 8 mil produtores rurais, fiz 25 mil quilômetros no Mato Grosso há 2 anos. E há uns 4, 5 anos atrás, o seu Toninho, que é um gaúcho que foi lá para Balsas, e ele queria devolver a Balsas o que Balsas deu a ele, ele montou a Unibalsas. Que legal, né? Que legal. Olha, e Balsas para mim foi assim um case, porque eu me lembro que eu estava me preparando para a apresentação do start do negócio para o Grupo Mateus. E eu uso o Apple, tive problema realmente com o meu sistema no final de semana, perdi tudo, mas encontrei um bom amigo, ele conseguiu recuperar todo o meu HD no final de semana e na segunda eu estava preparado. Fui para Balsas, Imperatriz, eu tenho um amigo que mora em Imperatriz, e pegamos um avião fretado de Imperatriz para Balsas. Já cheguei a Balsas, porque o voo é horrível, né? Cheguei a Balsas já com dor de cabeça. Eu fui para fechar 100 toneladas, tá? A previsão era fechar 100 toneladas. Eu fiz a minha apresentação, voltei para Imperatriz sem fechar uma tonelada. Voltei realmente para Fortaleza, mas aí que eu aprendi... Você tem uma obra, né? Segundo a Ana Rose, essa seria a primeira live com você, tá? Porque realmente você tem uma obra. Até eu já comentei ontem, o pessoal da Cultura está aqui na live, tá? Inclusive, essa live seria feita a partir da Livraria Cultura do Rio Mar. Mas, infelizmente, a correria não foi possível. O Rio Mar do meu amigo JCPM. JCPM, que você conhece, tá? Então, e a gente tem um parceiro aqui em Fortaleza, que é o Hotel Gran Marquise, né? Então, eu também... Mas a correria não deu, tá, vamos dizer, para a gente fazer desses locais, mas eu acho assim nós estamos mais próximos. Mas a Livraria Cultura está aqui nos acompanhando e o seu livro está lá, tá? Vamos dizer, realmente o livro que é a pauta da nossa live de hoje. O Pedro Hertz e o Daniel Hertz, grandes amigos, foram grandes parceiros da HSM, né? E, verdade. E as livrarias sofrendo muito, né? Eu sou um habitué da cultura lá da Paulista. O meu netinho de 9 anos adora, solto ele lá, ele fica alucinado, né?
Então eu pego um café e um jornal e deixo ele solto lá. É uma festa. Que legal. Então, Carlos Júlio, o que eu aprendi? Você tem um livro que chama, eu acho que é A Magia da Gestão. Na magia da gestão, na verdade, é a minha newsletter. Essa A newsletter, é uma isso, newsletter que a gente solta uma vez por semana ou a cada 15 dias. Tem mais ou menos uns 20 mil assinantes. E é uma newsletter que tem, sei lá, 10, 15 anos. Pra você ter uma ideia, são mais de 3 mil news já publicada. O livro que levava o nome de magia era A Magia dos Negociadores, que A depois... Magia dos Grandes Negociadores. Isso, que aí virou, Exatamente. na nova versão atualizada, virou Você um Grande Negociador. Que Porque, legal. embora eu tenha toda essa coisa aí de gestão, de governança, né? Hoje tenho ajudado muitas empresas aí no ESG, que é, né, uma necessidade, não é um modismo, é uma necessidade. Mas, na verdade, o que o pessoal ainda mais me pede é palestras de vendas e de negociação. E quer saber? Eu adoro estar com vendedor. É verdade. Olha, e isso você nos inspirou muito. Então, o que eu aprendi com o Grupo Mateus, tá? Então, nós não fechamos nada em Balsas, tá? Não fechamos nada em Balsas e voltamos, tá? E iniciamos um processo de relacionamento com o Wilson Mateus, que é o CEO hoje realmente do Grupo Mateus. E isso foi para e passo. Mas a sede do Mateus é Balsas? Era Balsas. Ah, era. Carlos Júlio, quando eu cheguei a Balsas, ele já tinha a visão lá explícita, o que ele queria ser no Norte e Nordeste em 2020. Impressionante. E hoje ele já está em todo o Brasil. Aliás, ele superou todo o varejo. Tá? Então, nós entramos no negócio dele com um SKU. O nosso sellout em 7 meses superou o que a gente previu. E ele, assim, uma pessoa muito simples, o Wilson Mateus, tá? Muito simples. Eu me lembro que a nossa primeira negociação, eu tive que puxar a minha cadeira para ouvir a voz dele, porque ele fala muito baixo. Eu vi uma matéria sobre isso. Ele é um grande negociador, tá? É um grande negociador. E a gente estreitou essa relação e isso a gente aprende que a negociação exige relação. Existe uma relação de ética, de valores, de princípios, onde hoje a coisa está muito líquida, não é? Muito líquida. Mas eu não quero desfocar, porque hoje eu estimo que realmente nós tenhamos outras lives com você. Mas o que a gente hoje vai focar é o que eu não posso deixar de fazer hoje, que realmente e a temática realmente da nossa live, né? Que inclusive, eu não sei se é o seu último livro, Júlio, Carlos Júlio. Esse livro tem algumas curiosidades a respeito, né? Deixa eu pegar ele aqui, espera um pouquinho só. Né? Tá aqui, ó. Consegue ver aí ou não? Isso, exatamente. Tá aqui. Esse livro tem algumas curiosidades. Vou te explicar por quê. Porque é o seguinte, primeiro, por que eu escrevi esse livro? Aliás, eu acho que eu conto essa história aqui na abertura do livro. Por que eu escrevi esse livro? Eu escrevi esse livro pelo seguinte, porque metade dos meus alunos, eles acham que eu sou mentiroso. Não, eles acham não, eles têm certeza que eu sou mentiroso. Né? Porque o que acontece? O aluno vai convivendo comigo, ele fala assim, peraí, esse cara fundou a Digital House, está lá na Ecos, peraí, ele tem 5 coaches, 5 presidentes de empresa que ele faz coaching com os caras, ele está todo dia, tem uma coluna na CBN, ele está em 5 conselhos de administração e ainda vem aqui dar aula? É mentira. Não dá pra... Mentira, como é que o cara faz isso? Só que a outra metade da turma, curiosamente, fica perguntando como é que eu faço. Então, um dia eu resolvi, do jeitinho que eu estou contando mesmo, sem nenhum exagero. Uma vez eu resolvi o seguinte, eu cheguei pro pessoal da turma e falei assim, pessoal, vou fazer o seguinte, na nossa última aula, eu vou conversar com vocês como é que é a minha agenda. Não vou perder tempo agora, não. Né? É uma aula que eu dou lá na USP chamada Transculturalidade, né? Que é como fazer negócios com outras culturas. É uma aula muito interessante e tal. Então, eu falei assim, não vou perder tempo agora, não. Na última aula, eu vou falar com vocês como é que eu faço e tal. E o que aconteceu é o seguinte, porque a última aula eu já tinha entregue as notas. Eu falei, vem quem quer, veio todo mundo, vem quem quer, tá opcional e tudo. Claro, aí eu fui fazer, deixa eu dar uma preparadinha
na aula aqui, tudo mais, vou chegar lá sem falar nada e tal. E aí eu comecei a ver como é que eu fazia a minha agenda e tudo mais e tal, e dei a aula. E aí aconteceu um negócio interessante. Alguns desses alunos, acho que 2 ou 3, não me lembro bem, um eu me lembro bem que era um executivo da Monsanto. Ele virou para mim e falou, professor, o senhor tem que falar esse negócio lá na empresa. Como assim? Você tem, porque isso aí é importante, a gente realmente não lida com o tempo assim, tal, tá bom. E aí me convidou para ir lá fazer uma palestra profissionalmente, e eu sou virginiano, né? Vou preparar, então agora eu transformar isso em palestra. E montei bonitinho. Aí eu fui, se eu não me engano, foi uma na Monsanto e outra na Nestlé, na divisão de lácteos da Nestlé. E o pessoal gostou. Aí começaram a falar um para o outro que eu estava fazendo que eu tinha uma palestra nova. A palestra chamava Quanto Tempo o Tempo Tem? Não chamava porque eu não posso deixar de fazer. Quanto tempo o tempo tem? Muito bem. Então, começou boca a boca. De repente, a Ana Rose, que você conhece, falou, ó, você vê que agora só estão pedindo essa palestra todo o tempo? Aí eu falei, pô, é verdade, estou pensando. Aí eu percebi que, embora a gente tenha craques falando sobre gestão do tempo, aqui mesmo no Brasil, o Christian Barbosa é um craque, o Stephen Covey, né? Trabalhou First Things First, ele também era um craque, ele e o sócio dele, né? Craque falar em time management, né? Várias pessoas boas falando de time management e tudo mais e tal. Mas Carlos Júlio, oi. O avô do Guilherme Soares, que foi agora o presidente da HSM, eu acho que você conheceu. Não, eu conheço ele. O avô dele, tá? Vamos dizer que foi um grande educador. Daí do Ceará. Aqui no Ceará, o filho dele, que é o Ed Newton, né? Vamos dizer, um amigo muito especial nosso. E está explícito em uma das escolas, aliás, eu acho que em todas as unidades da rede de escola deles, quem perde o tempo, eterna perda chora. É isso. Mas você entender o seguinte, o que é, porque não existe um tempo só. Bom, depois você me pergunta quantos tempos tem, se quiser. Mas é o seguinte, não existe um tempo só. Mas aí é o seguinte, aí o que aconteceu? Eu tinha lá a palestra, falei, puxa vida, faz tempo que eu não lanço livro, porque meu último livro eu tinha lançado, acho que há uns 10 anos atrás, que era a Economia do Cedro, que foi o meu 8º livro. A Economia do Cedro. Aí eu falei, quer saber? Eu vou escrever essa palestra e transformar em livro. Aí eu escrevi tudo mais, tal e tal e tal, né? Pra você ter uma ideia, quando já estava na gráfica, eu estou vendo Netflix e aí vi um documentário muito bacana da Monja Coen, que se chama Quanto Tempo o Tempo Tem. Eu falei, pô, vamos falar que eu copiei, embora o conteúdo não tenha nada a ver, nada a ver, falar porque eu roubei o título dela, né? Vai acreditar no Júlio ou na Monja? Claro que na Monja. Liguei para a Planeta, para a editora, falei, escuta, já temos que mudar o título do livro. Pô, mas não dá para mudar, vamos mudar o título do livro e tudo mais tal. Tá bom, então que título? Então você tem que falar agora, porque tá para imprimir e tal. E aí eu comecei a pensar, falei, por que é o coração do método do Júlio? É responder todo dia de manhã que eu não posso deixar de fazer hoje. E aí eu percebi que eu tinha um método. Porque a palestra para os alunos, o livro, eu fiz assim como uma contribuição. Você quer saber como é que eu faço? Deixa eu dizer como é que eu faço. Mas, na verdade, aquilo era um método, é um método. Funciona para mim há muitos anos. Só que eu não sabia que eu tinha um método. E aí, então, o livro passou a ser o que eu não posso deixar de fazer hoje. Essa é uma curiosidade. Segunda curiosidade. Aí a gente lança o livro e, na semana, foi para as livrarias uma semana antes do isolamento social. Eu tinha 7 palestras agendadas do lançamento do livro. Aliás, uma no Rio Mar do Recife, era a primeira. Então eu tinha Recife, Salvador, Rio de Janeiro, BH, 2 em São Paulo e acho que Porto Alegre. Eram 7. Aí o que aconteceu? Uma semana antes, cancelamos todas as palestras, cancelou o lançamento do livro. Mas aí aconteceu um negócio interessante. O pessoal lá da Band, Juliano Dib, eu acho que eu fiz uma relaçãozinha para a editora para quem mandar os livros de cortesia. Mandou lá para o meu querido Juliano.
Juliano pegou tudo mais tal, falou, porra, Júlio, gostei do tema pra caramba, queria fazer uma matéria tal. Tá bom, Juliano, vamos fazer uma matéria tal. E ele pega e me faz a pergunta, né? Como é que você escreveu um livro para a pandemia tão rápido? Falei, como assim escrever um livro para a pandemia tão rápido? Pô, não foi? Por quê? Porque com o advento do home office, o que eu tinha colocado aqui ficou muito mais tangível. Muito mais tangível. Porque se você não sabe gerenciar o teu tempo com o teu chefe em cima de você, imagina em casa. Imagina em casa. Aonde o teu chefe passa a ser as metas. Onde o teu chefe passa a ser o que você não pode deixar de fazer hoje. E aí eu falei, não foi, por exemplo. Bom, aí ele fez a matéria, tudo mais e tal. E ficou essa coisa, pô, começou um monte de jornalistas, pô, esse negócio, home office. Aí eu comecei a dar um monte de entrevistas sobre home office, mas a revista veio do home office porque os caras acharam que eu tinha escrito isso aqui para o home office. Não era. E aí, talvez aí tenha um pontinho do que se chama de resiliência. Talvez tenha assim. O que aconteceu? As minhas palestras zeraram. Né? Então, sei lá, uma média de 7, 8 palestras por mês, zerou. Né? Quando eu falo de zerou, zerou o meu prazer, mas zerou também meu caixa. Perfeito? Os conselhos que a gente fazia uma reunião por mês, passamos a fazer um checkpoint da crise semanal. Então, eu passei a ter 5 reuniões de conselho por semana. Só que dos 5 conselhos, 2 dessas 5 empresas sofreram um baque muito grande da crise. Ora, se você vai fazer redução de carga horária, redução salarial, etc. e tal, começa pelo conselho. Então, se eu recebia de 5 conselhos, você receber de 3. A de arroz não, né? Não, o Camil está indo muito bem. Alimentos, você sabe, M Dias também, você pega os relatórios, eu acompanho o M Dias por função, né? Eu estou na Camil há 12 anos, então eu acompanho a nossa querida M Dias também bastante, né? Então você conhece o João, o João da Camil? Não, o João, qual João? O João, que é o era o CEO, não é? Não, o seu Jairo, que foi o fundador. E agora é o filho dele, que é o Luciano Quartiero, que é a família Quartiero. Ele foi até presidente da Abras, da APAS, aliás, da APAS antes do... Não, você não está confundindo com o João do concorrente, que é lá do tio João, que é a... Oh, meu Deus, como é que é o nome da empresa lá? É do concorrente, é do concorrente, Carlos Júlio, é isso mesmo. É do concorrente. Mas não tem problema, tá tudo certo. Tá tudo certo. Nós estamos numa era que concorrentes concorrem e colaboram. É verdade. Essa é uma grande mudança, né? Essa é uma grande mudança. Então, o que aconteceu? Então, veja bem, caiu bastante a minha atividade, caiu muito a minha renda, naturalmente. É claro que eu trabalhei tudo na minha vida e tudo mais e tal, muito pelo contrário, eu ajudei muita gente e continuo ajudando durante a pandemia, né? Mas não é uma sensação legal. Aí o que acontece? Eu estou aqui em casa, eu estou em casa agora, estou aqui em casa e falei, peraí, porra, escrevi o livro, os caras da pandemia estão dizendo que, putz, como é importante, está todo mundo em casa. Você não vai acreditar, eu peguei 2 câmerazinhas, falei, sabe uma coisa? Vou gravar um livro sobre o curso, vou gravar um curso sobre o livro. E gravei 12 aulas de, sei lá, 8, o curso todo a 1 hora. 1 hora, 1h30, nem 1h30. Gravei, mas gravei com a cabeça na pandemia, como o método era importante da pandemia. Aí gravamos o curso, colocamos lá na Hotmart, e de repente eu comecei, algumas empresas, aí comecei a falar, olha, teu pessoal está em casa, a gente cria uma live e tal, faz o seguinte, eu vou ter uma cortesia, eu vou te mandar o meu curso, de repente você dá o curso para o teu funcionário e tal. Bom, vou dar o resumo da história. Nós devemos ter vendido até agora uns 2 ou 3 mil livros, né? E já vendemos mais ou menos umas 20 mil licenças do curso. E o livro custa, sei lá, 35 ou 40 reais, e o curso custa bem mais que isso, né? Então, veja bem, essa é a questão. Quer dizer, quando você tem uma crise, você não aprendeu nada com ela, se você ficar culpando a crise, vai culpar o vírus, vai culpar o chinês, tá certo? Não vai funcionar. Então, esse tipo de coisa, veja bem, eu nunca tinha feito um curso online.
Aí o que que faz? A USP me liga e fala, professor, nós fizemos aqui uma parceria com a Edutech do UOL, e nós vamos colocar os MBAs online, e a gente queria então que você gravasse algumas aulas e tal, mas o pessoal também queria que você fizesse o teu curso de negociação, que eles vão dar para os alunos de presente, o teu curso de negociação. Então, o que aconteceu? Comecei a negociar com eles. Hora de estúdio para gravar, direito de imagem, etc, 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 etc. Então, na verdade, hoje, eu estou fazendo o que eu já fazia antes, mas de forma totalmente diferente. Totalmente diferente, né? Claro que tem sempre um driving force ali, que é conteúdo. Né? Meu negócio é conteúdo. Né? Então, esse é o cerne da coisa ali. Né? Mas a gente vai se adaptando e vai fazer. Então, essa é a história que está por trás do que eu não posso deixar de fazer hoje, né? Que é justamente esse método, né? De você começar o teu dia respondendo essa pergunta, que é muito simples. Isso está lá na matriz do Eisenhower. Aliás, no livro tem a matriz do Eisenhower, só que tem essa matriz pensada, né? Tem essa matriz com os truques, né? Porque quando você pega lá o que é importante, mas não é urgente, eu deixo para depois, se você não marcar data para fazer, qual é o grande problema daquilo que é importante, mas não é urgente? É quando ele virar urgente e você não se preparou. Então, ele é estratégico. Então, essa pontuação é que eu vou fazendo ao longo de coisas que todo mundo tem certeza que já faz, só que eu não sei até que ponto a pessoa realmente investe, né? Meia horinha ou menos, 10 minutos da sua manhã para tornar a sua agenda mais eficiente. E aí tem coisas mais profundas, né? Que nem todo jovem pensa, e eu não queria que deixasse para se tocar dessas coisas quando tiver meia idade, mas coisas do tipo assim, você está na tua agenda? Porque tem cara que fala assim, porra, eu não consigo fazer ginástica, eu não consigo meditar, eu estou engordando, eu estou isso, eu estou aquilo. Aí eu pergunto, mas você está na tua agenda? Como assim? Lá no teu checklist, está escrito lá e tal, que você está ali, que as tuas férias estão ali, que a tua meditação está ali, que o desenvolvimento da tua espiritualidade está ali, ou o encontro com você está ali, via uma terapia, ou via uma meditação, ou a maneira que você encontrar para falar com você. Como você fala com você? Mas você fala com você com indulgência ou você fala com você com pragmatismo? As duas são ruins. Né? Tá certo? Tem horas que tem que ser pragmático, né? Mas se você ficar ouvindo muito teus sabotadores, né? Aliás, um curso fantástico que eu acabei de fazer agora com o Shirzad Chamini, chama-se Inteligência Positiva. Tem o livro já em português dele, é maravilhoso. Tá aí uma dica para quem está nos assistindo. Chama-se Inteligência Positiva, do Shirzad Chamini. Shirzad Chamini é, talvez hoje, o melhor preparador de coach do mundo. Ele é um cara excepcional, fantástico. E outra coisa que eu aprendi com ele, né? Eu fiz o curso dele agora, 100% no aplicativo. Imagina um curso 100% no aplicativo. No aplicativo você tem todo dia de manhã, se você abrir até as 9 horas da manhã, você já ganha bônus. Que ele vai ter um dashboard para ver como é que você está indo. Aí ele te explica o que vai ser o curso. Aí você tem 3 exercícios que você faz durante o dia, nos horários que ele abre o exercício, que é para você diluir pelo dia. Não adianta você pegar lá e fazer tudo de manhã, não, porque você tem que ir absorvendo. Porque isso é autoconhecimento. Né? E vai. E no final do dia tem o que ele chama de journal, que é você relatar o que você aprendeu naquele dia. Vai para o segundo dia. Todo final de semana tem um conjunto de vídeos que você assiste, né? E você, para começar o curso, você lê 2 capítulos do livro dele por semana. Então, olha só, 100% no aplicativo, eu só não consigo te abrir porque nós estamos aqui no meu celular, mas fantástico. Então, quer dizer, já assim, puxa, eu queria fazer um curso no aplicativo, porque é fantástico. Mas não é que é um curso que são vídeos, hein? Tem exercícios, tem dinâmicas no aplicativo, tem uma série de coisas. Tem o teu dashboard para ver. Aí ele tem uma linha amarela, que é o mínimo que você tem que ter. E tem uma linha azul, que seria a excelência. Então ele fala, se você estiver entre as 2 linhas, você está bem. Claro que virginiano, né? Eu quero estar na azul. Então, é uma merda, né? Desculpa aí, mas é verdade. Então, quer dizer, olha só, a revolução na educação,
Porque, veja bem, a tecnologia já estava aí. Só que escolas de primeira linha não estavam usando. A tal da aula invertida, a gente fala de aula invertida há 20 anos. Ninguém faz aula invertida, ou ninguém fazia aula invertida ainda. Por que eu tenho que imagina uma cidade como São Paulo, você tem que ir toda noite para na GV, que fica lá na 9 de julho. Se você morar onde eu moro, que é Alphaville, você vai levar 1h30 para 1h30 para voltar. São 3 horas por dia. Ué, mas a aula invertida, você poderia ir na escola 2 vezes por semana. Que é quando você vai fazer o quê? A experimentação, a discussão, os projetos de integração, né? A discussão crítica com o professor e com os demais alunos. Mas você faz isso 2 vezes por semana e 3 vezes você, né? Encerra o expediente no escritório, fica mais 1 horinha ali, faz uma aula invertida. O horário que você ficar no trânsito. Então, eu acho que tem muito ensinamento bom. A única dúvida que eu tenho e que muita gente tem é a hora que passar essa crise, vier as vacinas, espero que venha logo tudo, se isso não se dilui ao longo do tempo, né? A gente volta. Eu não acredito que vai ser como antes, mas também não vai ser totalmente diferente, né? Então, não sei se vai ser um novo normal, talvez seja um novo anormal. É isso aí, Carlos Júlio. Agora, o tempo é algo assim muito difícil da gente controlar o tempo, né? Ou o tempo nos controla? Então, aí são aquelas discussões filosóficas, né? No extremo disso está aquela questão: Deus nos criou ou nós criamos Deus? Será que o homem criou Deus ou será que realmente Deus nos criou? O tempo que eu abordo no livro, mais ou menos aquela visão da mitologia grega, porque os gregos, na sua mitologia, deram ao tempo 2 deuses. Porque sabiam que existia 2 tempos, né? Porque nós temos um tempo do relógio e nós temos o nosso tempo interno. Então, ao tempo do relógio, foi dado o deus Cronos, de cronômetro, né? É o tempo dos segundos, dos minutos, das horas, dos dias, né? Mas existe um tempo interno, que é aquele tempo do agora, do momento, né? Que é o tempo que no passado já foi, que no futuro ainda não chegou, então é agora. Esse é o tempo que você mede, por exemplo, ou que você não mede. Quando você tem, por exemplo, a experiência de estar do lado de fora do centro cirúrgico, enquanto alguém muito querido está do lado de dentro. Aí você pergunta, quanto tempo tem aquele tempo? Quantos minutos, ou quantas horas tem o minuto da ansiedade, da incerteza, do medo de não saber o que está acontecendo lá dentro, ou esperando que abra a porta e um médico venha te dar uma boa ou uma má notícia? Esse é o teu tempo de Kairos, o Deus do tempo interno. Né? Mas também, quantos de nós já não tivemos a experiência de olhar no relógio às 4 da manhã e falar, nossa, já são 4 horas da manhã, porque a balada estava boa. Os amigos, a festa, a música, né? O vinho. E aí o tempo, aliás, tem essa expressão, o tempo voa. Então, quantos minutos teve aquela hora do bom tempo? E quantas horas teve aquele minuto do mau tempo? E, na verdade, quando a gente está falando hoje de estresse, de burnout, de ansiedade, de pânico, de depressão, principalmente no ambiente de trabalho, tem muito a ver com o conflito desses 2 tempos. Veja como é cruel, por exemplo, uma mulher que acorda de manhã, prepara os filhos para a escola, toma o seu café, se arruma, deixa os filhos da escola e vai trabalhar. Tudo bem. À tarde o marido vai lá, pega as crianças, traz para casa, aí ela volta para casa, 6, 7 horas da noite. Ajuda os filhos a fazer tarefa, prepara para dormir, alimenta, não sei o quê, tal. Quando ela vê 10, 11 horas da noite, ela fala, puxa,
preciso preparar minha roupa de amanhã. E sabe, faz tudo isso e fica com o sentimento mais presente nas mulheres executivas, que é, eu não dou conta. Que cruel, mas não dá conta. Cuida da casa, cuida do marido, cuida do trabalho, não dou conta. Esse é o conflito dos tempos. Preciso de mais tempo para mim. Aí a pergunta é, agora que você está em home office e está economizando 2 horas de trânsito, mais o cafezinho que você desperdiçava na empresa, mais aquelas reuniões que não acontecia nada, o que você está fazendo com essa 1, 2, 3 horas que tem que estar sobrando no teu tempo? Você está resgatando a leitura que você falava que não tinha tempo? Você está resgatando a tua meditação que você falava que não tinha tempo? Você está resgatando a tua caminhada, a tua corridinha, a tua ginástica, que você sempre disse que não tinha tempo? Uma encruzilhada. Uma encruzilhada. Né? Então é disso que a gente está falando. Então o livro aborda isso e uma metodologia para que funcionem as coisas. E tem coisas simples, né, Milton? Tem coisas simples. Por exemplo, né, uma coisa que a gente descobre por pesquisas, porque assim, as pessoas têm, né, as pessoas têm, via de regra, a ideia, principalmente pessoas muito ansiosas e até de sucesso, ela faz muitas coisas ao mesmo tempo. A sensação de produtividade dela é porque ele faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Ele está no WhatsApp, ele está falando ao telefone, ele está fazendo um monte de coisa. Só que, comprovadamente, as pessoas mais eficazes são aquelas... Que é diferente de eficiente. Que é eficiente, né? São aquelas que fazem, né, as tarefas completas. Então, olha só uma mancadinha. Começar e terminar tarefas é mais produtivo do que começar um monte de coisa ao mesmo tempo. Só que é o seguinte, quando você era criança, você começou o judô e não parou, começou a natação e não parou, começou o inglês e não parou. Você já vem numa vibe que você começa tudo e não acaba nada. Então é o seguinte, não adianta ter iniciativa quando você não tem acabativa. O que nos dá, o que nos motiva ao novo, o que nos dá energia é a sensação de dever cumprido. Se você não acaba aquilo que você começou, você vai ser um eterno desmotivado. Um eterno desmotivado. Então, essas mancadinhas, que é muito mais fruto da minha experiência do dia a dia, da minha experiência na liderança de equipes, na minha experiência na montagem de equipes e na minha experiência também de coach, né, é que a gente vai chegando mais ou menos nessas conclusões, né? Você começou tudo isso esse ano, o que você terminou esse ano? E vai por aí. Legal. Carlos Júlio, com essa pandemia, não é, assim, com esse caos, né, ou essa clausura, né, que a gente está vivendo, nesses dias eu tive a experiência de conhecer um octogenário, mestre cervejeiro alemão, onde eu estava pedalando, estávamos assim, quase que passeando, ele estava andando acelerado. Então, assim, a gente sabe que eu estava fazendo essa analogia com o tempo, como o Oscar Niemeyer, com 104, dizia que a vida é 1 minuto. Então, hoje nós vivemos assim não sei se um novo tempo, eu não sei se uma nova era, não é? E como a gente pode fazer para remir esse tempo em face de quebrarmos tantos paradigmas, né, vamos dizer, com essa pandemia que o mundo enfrenta, né? Então, aí é o seguinte, se você não organiza as suas tarefas, que o pessoal chama de prioridades, que é um erro. Prioridades é coisa inventada por economista, né? Não existe plural para prioridade. Ou você tem uma prioridade ou não tem. Né? Então, quando você não organiza a tua agenda de uma maneira, né? Porque parece uma pergunta assim, o que eu não posso deixar de fazer hoje? Normalmente o que eu não posso deixar de fazer hoje é algo que eu prometi, ou que tem um cliente esperando, ou porque está agendado. Eu não poderia deixar de fazer. Hoje, de manhã, eu já sabia que eu não podia deixar de estar 8 horas aqui na tua frente. Tá certo? Então eu já fui ver, bom, aonde eu entro, né? Será que eu tenho o Instagram dele, papapá, fui ver esse tipo de coisa toda, não é verdade? Então, o que acontece?
O que eu percebi é o seguinte, quando eu enxergo a semana, então todo domingo à noite eu programo a semana. Primeira coisa que acontece com esse meu método é, quando eu enxergo a semana, eu já elimino metade do meu estresse. Por quê? Porque se eu tenho que fazer uma live com você na sexta-feira e eu sei lá no domingo que eu tenho que fazer, se essa live é um tema que eu não domino, ou que eu preciso me preparar, ou que eu preciso me atualizar, eu não vou deixar para fazer isso na sexta de manhã. Se fosse uma palestra, eu já estaria pensando em que slides usar. Eu penso no timing da palestra. Né? Penso no timing. Eu sempre fui uma pessoa que se pedia uma palestra de 1 hora, eu levava 1h30, 2. O cliente gostava porque era muito conteúdo, mas isso é indisciplina. Isso é falta de método. Até porque você está num evento tipo uma convenção de vendas e você fez grandes e boas convenções de vendas na sua vida. Se você tem uma programação, o cara te dá 1 hora, você faz 1h30, você atrapalha quem vem depois. Isso não é legal. Então, tudo isso, quando eu enxergo a semana, e quando eu chego de manhã, eu enxergo o dia. Então, o que eu faço de manhã, antes de sair para minha ginástica, o que eu tenho hoje? Pá, 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 pá. E aí eu enxergo. Agora, vamos supor o seguinte, que eu tenho um compromisso logo às 8 da manhã e acordei às 7. Se esse compromisso é aqui uma live e tudo mais, tal e tal, eu já desço aqui para o meu escritório com a roupa da ginástica. Eu posso colocar aqui um blazerzinho, alguma coisa, só uma coisa mais formal. Já desço com a roupa da ginástica. Por quê? Porque aí eu falo, bom, então eu vou estar nessa reunião das 8 às 10, 10 horas eu desligo, eu não passo na porta da entrada, eu já saio pelo jardim aqui. Por quê? Porque eu não posso deixar de fazer minha ginástica hoje. Percebe? Então, esse é um método muito simples. Agora, tem uma coisa interessante. Quando você usa isso, o que invariavelmente acontece? Eu chego meio-dia e já fiz o que eu não podia deixar de fazer hoje. Eu posso ir para o cinema. Eu posso ver a minha série Crown no Netflix. Né? Porque o que eu não podia deixar de fazer, eu já fiz. Claro que como eu sou uma pessoa competitiva e que faço muita coisa, eu vou à tarde e faço aquilo que eu não precisaria fazer hoje, mas eu vou fazer. Mas como é que eu faço à tarde? Eu pergunto, o que eu não posso deixar de fazer amanhã? Percebe? Aí hoje, sexta-feira, eu fiz uma reunião de manhã, né? Fiz uma reunião de manhã e tinha a tua live agora. E o que eu fiz agora à tarde? Eu fiz a minha caminhada, já tinha feito ginástica de manhã. Fiz a minha caminhada, sentei lá fora com o meu Kindle, acendi um charuto e fiquei esperando a live. Não é bom isso? Claro. Mas isso é você... Então, eu estou respondendo a tua pergunta. Você domina o tempo. Se você for dominado pela agenda e pelo tempo, alguma coisa está errada. Você sabe que quando a gente vai... Eu tenho muitos amigos que, loucura, hein, que se orgulham disso, hein? Eu tenho um amigo meu que fala assim pra mim, eu trabalho 14, 15 horas por dia. Eu falo, porra, sério, cara? Se você passar lá no meu prédio às 10 horas da noite, você vai ver que a única sala acesa é a minha. Eu falo, você é um idiota, cara. Quando é que você cuida de você? Quando você cuida dos seus filhos? Quando é que você cuida da tua mulher? Alguém vai cuidar, cara. Você acha o quê? Claro. Não é? Então, quando a gente vai, nós fizemos alguns estudos desses, tanto na locomotiva como lá na escola, quando a gente vai pesquisar esses caras que falam que não dão conta, porque uma coisa é você trabalhar 2, 3 dias até meia-noite, que você tem um projeto para entregar para o teu cliente. Isso é uma coisa. São os vendedores que nos últimos 3 dias do mês vai até meia-noite porque tem que fechar o mês. Ou a tua contabilidade, que nos 3 primeiros dias do mês vira à noite porque precisa entregar a DRE do mês, precisa entregar o balancete do mês. Não é isso que eu estou falando. Estou falando o cara que não consegue trabalhar menos que 10, 12 horas por dia. Quando você vai pesquisar esses caras, é uma de 3 coisas. Você pesquisa. 1. Ele é um péssimo líder. Centraliza tudo. Tudo passa por ele. Eu conheço o cara que ainda tem carimbo. Conheço, de empresa carimbar não sai. Quer dizer, tá pegando fogo e o cara tem que autorizar usar o extintor. Percebe? Segundo caso, você tá com o time errado.
O time não tira as coisas da tua mesa, tudo volta para você. Ninguém toma uma decisão sem passar por você e tudo mais, porque o time não tem autoridade, o americano chama de accountability. Então, o time não é bom. Só que não vamos esquecer o seguinte, se você está com o time errado, a culpa é tua. Não tem nada a ver com o RH, né? A culpa é tua, você é o gestor. Terceiro ponto, você é uma pessoa desorganizada. Você é uma pessoa desorganizada. Você não enxerga os teus ladrões do tempo. Sabe assim? A reunião é para durar 1 hora, dura 2 horas e meia. Ferrou. Reunião tem hora para começar, não tem hora para terminar. Você vai para a reunião para tomar cafezinho, melhor o cafezinho que vira reunião, é muito mais prático. Você vai até a máquina de café, encontra um colega, discute um ponto ali e decide. Percebe? E não é gestão chata, não é gestão dura, não é gestão sem empatia, não existe. A jornada do funcionário é tão importante quanto a jornada do cliente. O engajamento do funcionário é muito importante. E a liderança tem que ter essa disponibilidade. Mas você tem que saber quem são seus gastadores de tempo. Seus ladrões de tempo. Legal. E vai por aí afora. Quer saber mais? Legal. Compra o curso. Olha, se realmente, se eu for levantar aqui vários pontos, ele vai, entendeu? E ele vai realmente, vai me atender, vai me ouvir, vai interagir. Nós queremos agradecer a tantas pessoas que estão por aqui. O Roberto Donato já passou por aqui. O professor Renato Casimiro, lá de Juazeiro do Norte, também já passou por aqui. É mesmo? Enfim, tantas pessoas maravilhosas. A Gemime Scarlett, que cuida, é a jornalista que cuida da nossa comunicação, já passou por aqui. Né? Passou por aqui também o meu querido Luciano. Luciano, que abandonou São Paulo, foi morar na Bahia, bicho inteligente. Tá morando em Trancoso? Lá. Foi morar em Trancoso? Não, foi morar em Salvador. Salvador, legal. O Luciano Maresca. Também o Richard Stadt, que é o nosso CEO lá na Aramis. Que também legal. Vi que ele estava aí, não sei se ainda está, mas ele estava aí também, né? Presente, né? Então, todo o pessoal tá por aí, que bom. Que legal. Olha, quem vai encerrar a live de hoje é o Carlos Júlio, mas eu me lembrei, Carlos Júlio, de uma máxima do Alvin Toffler. Eu conheci o Alvin Toffler, eu acho que em 89, lá em Curitiba. Inclusive, tem uma pessoa aqui também de Curitiba, é uma nutricionista, Ana Carla, lá de Curitiba. Ele disse assim, os analfabetos do século XXI não são aqueles que não sabem nem ler e nem escrever, mas aqueles que não se dispuserem a aprender, desaprender e aprender de novo. É isso. Será que foi uma profecia? Não, veja bem, o Toffler, ele foi profético em muita coisa. Ele escreveu A Terceira Onda. Olha que ele escreveu A Terceira Onda lá na década de 80, hein? 80, né? Ele escreveu, e essa frase dele foi pouco antes dele morrer, agora uns 2, 3 anos, quando ele fala o seguinte, para o novo entrar, o velho tem que sair. Então, desaprender não é você esquecer tudo que você sabe, isso é um desperdício. Não é você abandonar os teus princípios, os teus conceitos. Mas o que é o novo que tem que substituir o velho? Porque o velho que não produz mais, o velho que não funciona mais é âncora. Né? E essa talvez seja uma das missões mais importantes que nós vamos ter daqui para frente. O lifelong learning, né, que é o aprendizado ao longo da vida, requer que você saiba o que está faltando no teu repositório para você aprender. E saber que a gente aprende a todo momento, porque você não aprende só na escola. Talvez onde a gente menos aprende na escola. Eu, por exemplo, quando eu vou entrevistar um candidato já no processo final, às vezes eu deixo eles embaraçados, porque eu pergunto assim para ele, quantas horas bar você faz por semana? Às vezes o cara fala, não, eu não bebo, não sei o quê. Como é que você faz para aprender? Porque uma das formas mais rápidas de se aprender hoje é ir com amigos que fazem coisas diferentes, que estão em áreas diferentes, você vai para o bar e vai entender o que ele faz e como ele faz, e a importância do que ele faz. Mas para isso, nós temos que parar com essa intolerância. Nós temos que respeitar o diverso, né? Nós temos que respeitar o ponto de vista alheio e saber que se nós convivemos com pessoas que pensam exatamente como nós, não há evolução, não há autoconhecimento, não há novas teses, né? E por isso que eu disse para você, quando eu não estou entendendo, eu estou no lugar certo. Legal. Olha, reiterar os meus agradecimentos ao professor Carlos Júlio, Carlos Alberto Júlio,
pela sua deferência, não é? Ele sempre teve essa lhaneza, né? Vamos dizer, eu estava caçando uma palavra realmente que fizesse honra a ele. Tá? Obrigado Então, você. então, muito obrigado mais uma vez, Carlos Júlio. Eu queria que você deixasse uma reflexão final para nós, aqui como espectadores, como admiradores seu. Eu vejo que você está deixando um legado a cada dia. Eu vejo que você tá preocupado em deixar um legado, mas um legado intangível na sua caminhada. Eu acho que talvez a grande reflexão do momento, né, é o que nós estamos aprendendo com essa crise. Né? Ou nas palavras da minha mulher, da Adriana, o que esse vírus veio te dizer? O que esse vírus está te falando? Né? Precisou vir um vírus para você conviver mais em casa? Precisou vir um vírus para você entender como é gostoso o abraço do teu filho ou do teu neto? Precisou vir um vírus para mostrar como é gostoso assistir um filminho comendo pipoca no sofá da sala? O que esse vírus veio nos dizer? Maravilhoso, amigo. Deus abençoe você cada vez mais, viu, Carlos Júlio? Amém. Abraço a todo mundo, boa noite, Abraço bom a final de todos. semana e cuidem-se, porque não passou, hein? Vai passar, Bom, mas não passou. Abraço. verdade, boa noite. Um abraço, campeão. Obrigado. Abraço. Tchau, tchau.